Gravando. Estamos então gravando agora a nossa aula. E já temos aqui alguns alunos, já estamos aqui com uma turminha já no CMSP e outra aqui conosco aqui no Messenger. Aqui no Messenger. Maravilha. E aí, moçada, como é que vocês estão? Estão bem? Estão conseguindo ficar calminhos em casa? Estão conseguindo se cuidar? Sim. Sim, é importante, viu, gente? Porque olha, o negócio é cada vez ficando mais complicado, hein? Então, ó, se cuidem, viu? É muito importante vocês se cuidarem, vocês permanecerem, ó, firmes em casa, tá? Não vão jogar bola na rua. Se sair, precisar sair se for necessidade mesmo, usem máscaras, tá? Porque o bicho não tá perdoando ninguém, não. Maravilha. Então vamos lá. Ó, é, as lições, né? Eu passei para vocês na semana passada uma lição para fazer que é com base na aula do CMSP, para vocês assistirem a aula, tá lá, né? A aula tá no YouTube, então vocês vão assistir a aula que já foi transmitida pelo CMSP, né? E vocês vão também colocar ali as perguntas que as professoras fizerem lá, né? E vocês vão falar sobre o que, que a aula está falando, né? Mostrar que vocês assistiram a aula, tá bom? Então, essa lição já está lá. E eu coloquei outra ontem para vocês também, que é uma lição que vai falar a respeito do sujeito e predicado? Não, esse é do sétimo ano. De vocês é modos verbais. Tá? Nós vamos falar hoje sobre modos verbais. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Então vocês que estão no Messenger estão vendo aí, né? A tela que eu estou compartilhando, né? Então, e nós vamos falar então sobre modos verbais, tá? Eu sei que a professora Mariane parece que ela deu uma olhada a respeito disso também, né? Mas nós vamos dar uma revisada nisso. Não, não precisa. Estão perguntando aqui o Henrique está perguntando se iremos acompanhar pelo CA. Não, nós terminamos a parte que nós tínhamos que fazer do CA. Então, já está liquidada a parte do CA, então só faltam os exercícios para vocês fazerem e me entregar. Depois dos exercícios do CA, tem uma aula lá que é para vocês assistirem a aula do CMSP, que está lá no YouTube, responder as perguntas que os professores fizerem lá, tá? Eu vou pedir para os coleguinhas aqui do Messenger, né? Para desligar o microfone. Então tem gente aí que está com o microfone ligado. Eu acho Deu uma bugada. que essa pessoa aqui que Tá dando aí. está com o nome de Leia aqui, ó. Professor, Oi. Isso que tá na tela pode copiar? Não precisa. Se vocês quiserem, eu posto lá para vocês, né? Ou eu coloco lá no WhatsApp, né? Eu posso colocar lá para vocês, mas não há necessidade não, tá? Não precisa. Quem quiser copiar, pode copiar. Não tem problema não.
É porque talvez não dê tempo, né? Que talvez eu passe rápido, né? Isso daqui mais é para eu explicar para vocês, tá bom? Então eu vou ler e vou explicando para vocês. Depois eu posto para vocês lá no WhatsApp, certo? Então, não é pelo CA que nós vamos ver isso hoje. Maravilha? Essa aula está sendo gravada. Se alguém precisar depois dar uma olhada em alguma coisa que não entendeu na hora que for fazer o exercício, é só assistir aqui novamente, tá? E responder o que precisa ser respondido. Maravilha? Então, pessoal do Messenger, não esqueçam de desligar o microfone, porque se vocês não desligarem, tem uma fuga de microfone. Divide. Quem é essa pessoa? O Bruno. Bruno, né? Bruno, desliga o seu microfone, tá? E ele tá fazendo muito barulho, tá bom? Então todo mundo deixa o microfone desligado. A hora que eu perguntar alguma coisa, você for responder, aí sim você responde com você liga o microfone para responder. Enquanto isso, o microfone fica desligado. Maravilha? Então vamos lá. Então nós vamos falar hoje sobre modos verbais, tá? Modos verbais. O que são os modos verbais, tá? Modos verbais. Peraí, só um minutinho aqui. Modos verbais. O que são? Cada uma das diferentes flexões, diferentes flexões que o verbo apresenta em algumas línguas, certo? Como as neolatinas. O que são neolatinas? Línguas neolatinas. São línguas que vieram do latim, né? Quando o Império Romano, vocês já viram aqueles filmes, né, como Gladiador, e a gente vê aquele pessoal lá vestido de romano. Quando os romanos eles dominavam a Europa, né, a língua que eles falavam era o latim. À medida que eles foram sumindo, os países onde eles dominavam, esses países, cada um desenvolveu uma língua que foi baseada no latim. Então, por exemplo, na Itália virou italiano, na França virou francês, na Espanha virou espanhol, em Portugal virou português. E o português veio para o Brasil, né? E nós falamos português também. Então, o português é uma língua neolatina, ou seja, ela vem do latim. Essas flexões, né, esses modos, eles são para o quê? Indicar a modalidade, a atitude, por exemplo, de certeza, dúvida, desejo, etc. Da pessoa que fala em relação ao fato que enuncia. Isso é chamado de modo, tá? Então, os modos, eles indicam isso, eles indicam, né, uma atitude. Vamos ver, são 3 modos que vocês já conhecem. São eles: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, tá? Em outras línguas existem outros modos, mas isso não é interessante para nós. Vamos ver o que o modo indicativo trata, tá? O modo indicativo, ele é um modo verbal por meio do qual se expressa a ação ou o estado denotado pelo verbo como um fato real. Então, a palavra mais importante aqui para nós entendermos o indicativo é fato real. O que quer dizer isso? O modo indicativo ele indica uma coisa que realmente aconteceu, ou que vai acontecer, ou que hipoteticamente aconteceria, né? Mas é uma coisa certa, existe certeza. Assim,
o falante exprime a certeza ao que diz, quer em referência ao presente, ao passado ou ao futuro. Então, quando você fala, eu viajo, certo? É uma coisa certa. Você não tem dúvida sobre isso. Você não está fazendo uma hipótese, né? Você não está exprimindo uma vontade. Você está dizendo que você viaja. Viajava, viajei, viajarei no futuro, viajaria. Então, todas essas coisas indicam certeza, tá? Então, por exemplo, o modo indicativo distingue o passado. Vamos supor, vamos pegar o passado, que é um dos tempos que fazem parte do modo indicativo, tá? O passado, ele pode ser falado em três aspectos de tempo. Por exemplo, o pretérito perfeito, eu viajei. Perfeito por quê? Você viajou, acabou, não tem mais dúvida. Não tem mais dúvida. Você viajou, acabou, né? Então, é um pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. Eu viajava. Viajava, mas não viajo mais. Eu comia, mas não como mais. Trabalhava, mas não trabalho mais, né? Então, isso indica o quê? Um tempo que é imperfeito, né? Ele é perfeito quando fala que eu fiz alguma coisa, que eu comi, que eu bebi, que eu viajei, né? E é imperfeito quando eu não faço mais. Eu fazia, mas não faço mais. Outro, pretérito mais que perfeito. Esse mais que perfeito, nós não costumamos usar ele hoje em dia mais. Ele quase não é usado. A gente vê esse mais que perfeito só quando a gente lê um livro antigo, por exemplo, de Machado de Assis, né? Ele fala assim, ó, eu viajara, né? Eu viajara é a mesma coisa que dizer que eu... peraí, deixa eu escrever numa letra maior aqui, que essa letra está muito pequena. Eu tinha viajado, né? Olha só, interessante. Eu viajara é a mesma coisa, né? É igual a eu tinha viajado. Eu viajara, eu tinha viajado, né? Eu trabalhara, eu tinha trabalhado. Então, hoje em dia, nós não falamos mais eu viajara, né? Nós falamos eu tinha viajado, certo? Esse aqui você tem que prestar atenção porque ele parece com o futuro, né? O futuro, ele só vai mudar o quê? Um acentinho que você colocar no final lá. Se você falar assim, ó, eu viajara, ó, o já é mais forte. Agora, se eu falar no futuro, né? Ele, por exemplo, ele viajará. Aí tem um acento. O rá é mais forte. Eu viajara, né? Ele viajará. Então, o acento, ele faz essa diferença. Então, viajara é sem acento, viajará é com acento. Beleza, gente? Até aqui? Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção. Eu não vou perguntar sobre isso daqui para vocês por enquanto, não. Tá? Futuro. Vamos ver o futuro. O futuro, ele é expresso em dois aspectos de tempo, né? Em dois aspectos de tempo. Eu viajarei, né? Que é o futuro do presente, né? Futuro normal. Ou no futuro do pretérito, né? Que é o futuro do passado, né? Eu viajaria. Então, isso daqui é o futuro do pretérito, né? Tá, então vamos lá. Isso aqui, ó, fala mais sobre o presente, nós não vamos precisar ver. O importante para nós aqui é o que o modo fala. Então, o modo indicativo indica certeza, sempre. Agora, e o modo subjuntivo,
né? A gente usa falar muito no subjuntivo. Vamos ver. Modo verbal por meio do qual o falante expressa a ação ou estado denotado pelo verbo, né? Como um fato irreal, incerto ou duvidoso, possível ou desejado. Ou seja, já não tem certeza mais, já não é certo. Então, quando você fala assim, ó, vou dar um exemplo aqui, né? Peraí, vamos terminar de ler aqui. Ou quando se emite sobre o fato real um julgamento, resumindo, hipóteses. Então vamos lá. O modo subjuntivo, né, por esse motivo, exprime três tempos. O presente. Talvez ela viaje. Olha só. Talvez ela viaje. É certeza que ela vai viajar? Não. É só uma hipótese, né? Talvez ela viaje. Não indica certeza, né? Ou então eu digo assim, ó, é possível que eu viaje, né? É certeza? Não, é uma possibilidade, né? Pretérito imperfeito. Talvez ela viajasse à noite, né? Talvez, também não é certeza, né? Talvez ela viajasse à noite. Futuro. Quando ela viajar, né? Ela já viajou? Não. Se você fala quando ela viajar, pode ser que nem não aconteça. Talvez o carro dela fure o pneu, talvez o carro dela fique sem gasolina, né? Ou aconteça alguma coisa, né? E ela não possa viajar. Então tudo isso indica o quê? Incerteza. Quando nós usamos o subjuntivo, né? Nós usamos para exprimir o quê? Incerteza, né? Observe que o pretérito considerado no modo subjuntivo é imperfeito, tá? Então, vamos pensar aqui nos exemplos, ó. Quando você exprime um desejo, né? Você fala assim, ó, tomara. A gente fala muito isso, né? Tomara que eu ganhe na loteria, né? Olha só, tomara. Ou seja, você está desejando que você ganhasse na loteria, né? Tomara que tal pessoa chegue aqui, né? Então, nesse caso, gente, são todas expressões de desejo, né? Vamos ver aqui algumas pessoas que estão aqui. De repente, o Rian, né? Vamos pegar o Rian. Microfone ligado. Quem que é esse aqui? Guilherme. Guilherme, desativa o microfone, por favor. Vamos pegar aqui o Rian como exemplo. De repente, o Rian, ele tem uma paquerinha lá na escola, né? Aí, Rian? Tá aí ou vazou já? Vai ficar com falta, hein, Rian? Oi, eu tô. Tá, né? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo. De repente, o Rian, ele tem uma paquerinha, né? Aí ele fala assim, né? Ah, eu queria que ela me ligasse. Ó, que ela me ligasse. Que ela me desse o número do zap dela, né? Eu queria que ela curtisse as minhas publicações. Tá vendo? Tudo isso daqui são expressões de um desejo, de uma coisa que você gostaria, né? Ou se ele fala assim, ó, tomara que ela ligue para mim, tomara que ela receba a minha mensagem, responda a minha mensagem. Então, tudo isso são expressões de um desejo. São coisas que já aconteceram? Coisas que são certas? Não. Então, é por isso que nós usamos o subjuntivo. Uma dica: quando nós usamos o subjuntivo, quase todas as vezes a gente vai usar o que, né? É importante que você trabalhe. Eu desejo que você fale comigo. Rian Eduardo, desligue o microfone, por favor. Maravilha.
Então, gente, isso é o modo subjuntivo. Tá, vamos lá, vamos resumir. Modo indicativo, a palavra que vai sempre nos ajudar a entender, a lembrar dele é certeza, né? Modo subjuntivo, incerteza, falta de certeza, irreal, né? Agora vamos ver o terceiro, que é o modo imperativo, né? Esse nós vimos recentemente. Eu até falei para vocês. O imperador, ele faz o quê? Ele dá ordem. Ordens. Exatamente, o imperador. Ordem. E é por isso que o tempo verbal, isso, é por isso que o tempo verbal, o modo verbal, desculpe, né? Se chama imperativo, porque lembra de ordem, né? Se eu digo para você, viaje à noite, né? Vá para casa, né? Isso são ordens, são pedidos. Olha lá, é o modo pelo qual o falante incita, ou ele pede, né? Ou ele leva o seu interlocutor, ou seja, o ouvinte, a praticar ou não, ou a não praticar a ação expressa pelo verbo. Por isso fica no presente e pode ser imperativo afirmativo, viaje, né? Vá, compre, né? Tem uma propaganda antiga de um chocolatinho que falava assim, ó, compre batom, né? Batom é o nome do chocolate, viu, gente? Então vamos lá. Viaje à noite. Negativo. Não viaje à noite, né? Não saia sem máscara. Não fique andando pela rua sem motivo. Fique em casa. Tudo isso são exemplos do imperativo. Então nós já conhecemos dois modos, três modos, né? Modo indicativo, modo subjuntivo e o modo imperativo. Existe um outro, né? Que é importante também nós conhecermos, mas esse também é coisa rápida, coisa simples. Forma nominal do verbo. Esse se chama infinitivo. É a forma nominal do verbo. Nominal não lembra nome? Lembra, né? É quando nós mencionamos o nome de um verbo. Quando nós falamos comer, esse verbo, ele está conjugado, por exemplo, em primeira, segunda, terceira pessoa? Não. Ele está no passado, presente, futuro, condicional? Não. É só o nome do verbo, comer, né? Então nós chamamos dizemos que quando o verbo ele está no infinitivo, ele tem a terminação ar, er, ir e muito poucos deles or, como o verbo pôr, como o verbo entrepor, né? E assim por diante. Então vamos lá. O infinitivo é a forma do verbo que nomeia uma ação ou estado, mas que é neutra, ou seja, não tem variação. Quanto às suas características, categorias gramaticais tradicionais, ou seja, tempo, ou seja, não tem tempo, não tem presente e passado, não tem modo, não tem aspecto, não tem número, não tem singular ou plural e não tem pessoa, não tem eu ou você, tá? No português, excepcionalmente, o que quer dizer excepcionalmente? Você já viu quando você está assistindo televisão lá e aí, de repente, o canal fala assim, ó, hoje, excepcionalmente, não teremos o programa tal, né? Excepcionalmente quer dizer, hoje, diferente do normal, né? Hoje, por uma exceção, né? Não teremos tal e tal programa. Então, excepcionalmente quer dizer isso, né? Então, no português, de uma forma especial, de uma forma fora do comum, né? Fora do que seria o normal, o infinitivo pode, tá bom, gente? Não significa que ele deve, ele pode
expressar pessoa e número nas formas que são chamadas de infinitivo pessoal ou flexionado. E o autor aí escreve aqui, ó, o que constitui um idiotismo da língua portuguesa, ou seja, a pessoa que escreveu isso daqui considera usar, né, essa forma, ele considera isso uma coisa idiota, uma coisa boba, tá? Nós não podemos dizer uma coisa assim, né, que é uma coisa boba, né? Então vamos lá. Vamos ver um exemplo desse infinitivo pessoal flexionado. Para eu amar, para tu amares, para ele amar, para nós amarmos, para vós amardes, para eles amarem. Então, isso aqui é uma forma de exceção. São raras circunstâncias em que eu vou usar isso, tá? Raras e raras e raras circunstâncias. Então, nem não precisa vocês prestarem atenção nisso. Apenas lembrem-se de que um verbo no infinitivo é um verbo com a sua terminação em ar, er, ir. É o nome do verbo. Então, vocês vão se lembrar sempre disso. Maravilha? Então, vamos lá. Vamos ver aqui se nós vamos seguir adiante aqui, mas eu acho que não vai ser necessário. Aqui está falando mais sobre os tempos específicos, né? Os tempos, as conjugações. Existem algumas coisas interessantes, né? A pessoa escreveu aqui, escreveu errado. Ó. Ela escreveu faltando um P aqui, ó. Em vez de imperativo, a poesia imerativo, né? É imperativo. Tá. Quando eu vou usar o imperativo, né? O imperativo ele tem muito a ver com o subjuntivo com relação à sua formação. Tá? Eles são bastante parecidos. Mas nós não vamos entrar em formação. Nós não vamos entrar em como fazer a conjugação. Importante para mim hoje é que vocês distinguam, né? Consigam reconhecer o que é o subjuntivo, o que é o imperativo e o que é o indicativo. Para mim, isso é o suficiente. Então, nós temos um outro exercíciozinho aqui para nós fazermos. Esse nós vamos fazer juntos, tá? Então, ó, para quem está seguindo aqui comigo, tem aqui uma figurinha, né? Em que tem a Mônica, né? O Cebolinha e o Cascão estão segurando. Ah, não, é a Magali, desculpe. O Cebolinha e o Cascão estão segurando a Magali assim para cima, né? E ela está trocando uma lâmpada. Está trocando, ó, uma lâmpada. Eu estou trocando a lâmpada aqui. Tem uma lâmpada aqui no meu, aqui no telefone, né? Então dá para você ver. Estou trocando a lâmpada e aí ela vai jogar a lâmpada dentro do lixo, certo? E aí está escrito lá: não fique distante, seja participante. Participação é integração, certo? Aí ele fala assim, ó. Deixa eu chegar mais para cá que dá para vocês verem melhor. Observe as frases seguintes dos cartazes. Não fique distante, seja participante. Ah, tá. Tem um outro desenho aqui embaixo, tá? Que é a Mônica e o Cebolinha, cada um levantando, né, o coelhinho da Mônica. Eu não lembro como é que o coelhinho da Mônica chama. Vocês lembram? Não lembro, não. Sansão. Sansão. Verdade. Vocês estão bons de memória. Aí eles dizem assim: dê um tempo no estresse, pratique atividades físicas, né? Aí lá no exercício tá fazendo a pergunta para vocês. Eu vou pôr aqui assim. Ó, observe as frases seguintes dos cartazes. Não fique distante.
seja participante. O Miguel também, o Miguel não, o Henrique, né, também se lembra do Sansão. Observe as frases seguintes dos cartazes. Não fique distante, seja participante. Dê um tempo no estresse, pratique atividades físicas. Essas frases, olha só a pergunta, elas expressam uma dúvida, um pedido, exprimem um fato que está acontecendo no momento, né? O que elas expressam? Dúvida, pedido ou o que está acontecendo no momento? O que vocês dizem? Um pedido? Pedido, exatamente, né? É um pedido. Não precisa ser uma ordem, né? Se eu falo assim, ó, não fique distante, eu não estou obrigando você, né, a não ficar distante. Eu estou pedindo para você, ó, não fique distante, né? Quando eu falo para vocês, por favor, desligue o microfone, eu estou falando, né, fazendo um pedido. Né? Eu não estou sendo autoritário dizendo desligue o telefone, desligue o microfone. Não, estou fazendo um pedido. Né? Então vamos lá. Então, está certo, expressam um pedido. Vamos ver a segunda pergunta aqui. Observe as frases seguintes. Queira Deus que não chova. Né? Queira Deus que não chova. Vão em paz. Façam uma boa viagem. Tá, essas frases expressam uma dúvida, um pedido ou um desejo? O desejo. Um desejo, exatamente, né? Essa primeira aqui, por exemplo, ó, queira Deus, né? Isso, o Hugo está respondendo também aqui que é um desejo, o Henrique também. Então, queira Deus, hoje em dia, a gente quase não usa essas frases, né? Assim, nós, assim, no dia a dia, vocês que são... Oi? Vocês que são assim, mais jovens mesmo, ó, tem alguém que tem até um papagaio ali agora, hein? Quem que é? É a Vivian? Não, o dela tá desligado, né? Maravilha. Então vamos lá. A gente não costuma dizer assim, ó. Hoje em dia não é comum a gente ver isso, a gente escrever, mas são pessoas mais antigas, né? Vamos falar assim, né? Como eu, né? Que às vezes usamos alguma coisa assim, ou às vezes a gente vê em algum livro, alguma coisa, né? Queira eu que não queira Deus, né, que não chova. Ou então, uma que talvez vocês nunca com certeza viram. Oxalá não chova, né? Essa expressão também significa é usada para expressar um desejo, né? Quando a gente usa que é expressar um desejo, normalmente qual modo a gente usa? A gente usa o modo indicativo, subjuntivo ou imperativo? O que vocês. Não entendi. Como? Não entendi. Quando a gente quer expressar um desejo, né, que a gente faz, por exemplo, queira Deus que não chova, ou então tomara que não chova, né? Tomara que não faça frio, né? Ou então quando você vai tomar banho assim, você fala: "Ai, tomara que o chuveiro esteja quente", né? Isso não são desejos. Qual modo que a gente usa? Indicativo, subjuntivo ou imperativo? Hum? Subjuntivo. Subjuntivo, sim. Mas nós vamos ver às vezes que em alguns casos a gente pode usar também o imperativo. Quando eu falo assim, ó, vão em paz, né? Ou então, façam uma boa viagem.
certo? Nesse caso, eu estou pedindo para a pessoa, faz uma boa viagem, vão em paz. Mas também é um desejo meu, né? Então é possível também. Não é sempre, tá? Mas na maioria das vezes a gente vai usar o modo subjuntivo. Agora, vamos ver esse outro aqui, ó. Associe a coluna da esquerda com a coluna da direita. Se eu falo assim, ó, pare com isso, moleque, né? Pare com isso, moleque. Apesar de que eu não gosto de usar essa palavra moleque, não. Eu estou expressando um conselho. Conselho. Sabe o que é conselho? Quando você, por exemplo, sua mãe fala para você assim, ó, tá meio frio lá fora. Ô filho, põe um casaquinho, né? Veste uma blusa. Ó, não fica andando na friagem. Isso é um conselho. Ela não está dando uma ordem para você. Ela está te dando um conselho. Uma coisa que você deve fazer se você quiser, né, que as coisas fiquem boas para você, né? Então nós damos um conselho, né? Vamos supor. Então isso é um conselho. Súplica é quando você pede para alguém, você faz um pedido para alguém, mas um pedido muito enfático, né? Você fala assim, ó, ai, por favor, me ajuda na minha lição de casa, por favor, né? Às vezes você chega a falar assim, pelo amor de Deus, né? Então, é uma súplica. Às vezes a gente faz súplica para Deus. Oh, Deus, tem misericórdia de mim. Né? Isso também é uma súplica. Ordem, que vocês já conhecem, né? Pedido, que vocês já conhecem, e convite, né? Quando você convida alguém para fazer alguma coisa. Você fala assim, ó, pro fulano: Fulano, vamos tomar um chocolate quente? Tá frio, né? Ou então, vamos jogar videogame, né? Aí você tem um convite melhor ainda para o que você pode fazer. Vamos fazer a lição de casa juntos? Eu te ajudo e você me ajuda. Então, isso é um convite. Então vamos lá. Se eu falo, pare com isso, moleque. É um conselho, uma súplica, uma ordem, um pedido ou um convite? Uma ordem? Exatamente. Uma ordem. É uma ordem. Então aqui nós vamos colocar a letra C. E por favor. Entre, por favor. Conselho, súplica, ordem, pedido ou convite. Entre, por favor. Um pedido? Um pedido? Hum, Olha, de uma certa forma é um pedido, mas ele é mais uma outra coisa. Se você está dentro da sua casa e a pessoa está do lado de fora, você fala: entre, por favor. O que você está fazendo? Fazendo? Convidando? Você está convidando, né? Está convidando. Ou então você está numa festa e você fala: venha, por favor, né? Você manda um zap para a pessoa: vem agora, por favor, estamos fazendo um churrasco. Claro que não agora, né? Tem que ser depois do isolamento ter terminado, né? Então, durante o isolamento, necas de pitibiribas, né? Sem, é, sem churrasco, sem visita, né? Cada um na sua casa, né? Então, entre, por favor, é um convite. Divirtam-se sempre e muito. Divirtam-se sempre e muito. Vou dar um outro exemplo melhor desse daqui. Ó, vocês estão estudando demais, tá? Divirtam-se um pouco também, tá? Assistam uma série de vez em quando, assistam um desenho. É um conselho. É um conselho, exatamente.
Letra A, né? Dê-me água, por favor. Conselho, súplica, ordem, pedido ou convite? Pedido? Pedido. Maravilha. Os meninos estavam respondendo aqui, convidando, né? E eu não vi, eu demorei a ver. Desculpe, foi o Gabriel, né, que escreveu. O Lincoln. Lincoln tá aí, Lincoln. Beleza, maravilha. No caso do dê-me água, é um pedido, né? Se você não fala assim, por favor, aí sim é uma ordem, né? O Lincoln perguntou aqui se é uma ordem. Não, se você fala, dê-me água, aí é uma ordem. Agora, dê-me água, por favor, é um pedido. Geralmente, a palavra por favor transforma qualquer ordem em pedido. Se o sargento chega para você e diz para você, né? Ordinário, marche! Né? Ele está mandando você marchar, certo? Então é uma ordem. Mas aí você vai perguntar, professor, mas o sargento está me chamando de ordinário? Não. Quando ele fala ordinário, a palavra ordinário quer dizer normal, tá? Então, quando ele fala ordinário, marche, é para você marchar de que jeito? Da forma normal. Se for para correr, eu sempre que eu fiz tiro de guerra, né? Se fosse para você correr, ele falará assim para você: acelerado, marche! Né? Então, acelerado ou é, acelerado ou ordinário é o jeito que a pessoa deve marchar, tá? Ele não está chamando a pessoa de ordinário. O Lincoln está perguntando se, por favor, é um respeito de pedir. Sim, é uma forma respeitosa, né, de você pedir alguma coisa para alguém, né? Então, quando você vai pedir alguma coisa, por respeito, você coloca o por favor, né? Então, é uma palavra que nós precisamos aprender a usar sempre no nosso dia a dia, para que a gente possa para sermos vistos como pessoas, né, educadas, pessoas gentis, né? Então, sim, demonstra respeito, né, na hora de pedir. Esse último aqui, ó, valei-me Deus, ou valeu-me Senhor. Essa expressão, valei-me Senhor, né, a gente quase não usa em português. É uma súplica. É uma súplica, exatamente, é a letra B. Então, valei-me Senhor, né? Ou então a gente fala, tem misericórdia de mim, Senhor. Né? Então é uma súplica. Então, geralmente quando a gente coloca o nome de Deus, ou a gente coloca pelo amor de Deus, né? Ou então a gente fala assim, por tudo que é mais sagrado, faça isso, por favor, pelo amor de Deus. Então, é uma súplica. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não, eu acho que... Ah, não, tem mais algumas coisinhas aqui. Tá. Vamos só dizer se isso daqui que está aqui é verdade ou é falso. Não, isso aqui é só para relembrar. Para expressar ordem, deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil. Ó, para expressar ordem, tá, isso aqui é... Vou marcar com lápis aqui. Ó, para expressar ordem, pedido, convite, conselho e súplica, conjugamos o verbo sempre no imperativo, certo? Observe que o verbo no imperativo não é conjugado na primeira pessoa, eu. Por que que nós não usamos o verbo na primeira pessoa no imperativo, né? Você não dá ordem para si mesmo, dá? Você fala assim, vai, vá. Não, vai. Você fala para a pessoa, tu, vai. Ou então, você, vá. Né? Ou então, vocês. Mas você não dá uma ordem para si mesmo.
né? Se você falar vá, você está falando para outra pessoa. Mesmo que você ponha no espelho ali, vá, né? Você, mesmo assim, o verbo sempre vai ser para você ou para tu, né? Isto porque ninguém dá ordens ou conselhos, faz pedidos, convites ou súplicas a si mesmo. Você sempre faz ordem para outra pessoa, dá ordem para outra pessoa. O Henrique está dizendo assim, ó, professor, tem hora que eu dou ordem para mim mesmo. Tipo assim, Henrique, você vai ganhar. Nesse caso, não é bem uma ordem. Nesse caso, você está usando um indicativo. Você, assim, a gente que é evangélico, a gente fala assim, é como se você estivesse profetizando, né? Você estivesse desejando aquilo para a pessoa, né? Se estivesse dando uma afirmada. Você fala, Henrique, você vai ganhar, né? Isso não é uma ordem, digamos assim, um desejo que você exprime para você mesmo, para você se fortalecer no seu ânimo. Às vezes você está desanimado e você fala para você mesmo: Henrique, você vai ganhar. Mas você reparou que você usou você, né? Você falou com você mesmo. Você usou você para você mesmo, tá? Isso é muito bom. Quando a gente está meio para baixo mesmo, a gente precisa se não tiver alguém para chegar para a gente e falar assim, ó, Henrique, você vai ganhar, ó, Henrique, você vai ter sucesso, né? O que que você vai fazer? Fala você mesmo, né? Sua palavra, ela tem força, ela tem poder, certo? Conjuga-se o imperativo afirmativo a partir do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Tá, isso aqui nós não precisamos entrar, nós não precisamos ver exatamente para nós podermos como é que eu vou dizer, para esse momento, tá? Então, eu vou parar, vou interromper aqui o compartilhamento e só um segundinho, só pegar uma coisa aqui que eu já volto. Eu preciso. Bom, eu preciso agora fazer a chamada de vocês. Eu preciso anotar aqui o nome de quem está aqui hoje, para nós podermos dar presença para vocês da forma devida. Tudo que eu não achei a minha folha do sexto A, mas tudo bem, não tem problema. Então vamos lá. Aqui no CMSP, vamos ver quem é que está presente. Aliás, deixa eu fazer assim. Aqui no CMSP, eu vou colocar aqui no... E vou tirar um print. E outro print. Maravilha. Então aqui já está marcado quem estava presente. Agora aqui no Messenger está o Rian. Rian, está aí, Rian? Sim, Para sim. você? Aham. O Rian. Pedro, tá aí, Pedro? Eu acho que o Pedro dormiu. O Pedro não tá aí, não.
Cláudio. Pedro. O da Leia aqui É o Thiago. é o Tiago. Da Adriana é a Vivian. Sim. Pedro, você tá aí, Pedro? Sim. Ah, tá bom. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguém que não tá aparecendo aqui. Não, parece que estão todos aqui direitinho, sim. Maravilha. Bom, então, gente, olha, por hoje vai ser só isso mesmo. A lição de vocês está lá, tá? No Google Classroom, tá? Vocês vão pegar a lição que está lá, que é sobre isso que nós acabamos de ver, tá? São uns exercíciozinhos bem simples que vocês fazem assim, sabe, voando, rápido, rápido rasteiro. É uma folha só, tá? Então dá para vocês fazerem tranquilos. E como sempre, né? Eu postei ontem foi quarta-feira. E vocês vão poder entregar até a segunda-feira da outra semana ainda, tá? Então, assim, tem bastante tempo, dá para você fazer tranquilamente. Se por um acaso você esquecer, vá lá no YouTube, tá? Assista essa aula, que ela está sendo gravada. A hora que terminar a aula aqui, terminar a aula do sétimo C, eu vou jogar lá no Facebook, no YouTube, e vocês vão poder acompanhar, assistir de novo, né? Tirar as dúvidas. Mas de qualquer forma também nós estamos lá no WhatsApp, estamos para tirar as dúvidas de vocês. Eu só digo para vocês assim, se possível, não coloquem perguntas lá no Classroom, porque o Classroom ele fica. Geralmente a gente entra lá e a gente não procura perguntas ali sobre dúvidas. É melhor você, se você tiver uma dúvida, manda para mim direto no WhatsApp, porque às vezes eu posso não ver, ou eu ver a pergunta umas 2 semanas depois, e aí não vai resolver para você, tá bom? Então, gente, olha, fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima quinta-feira no nosso mesmo canal, nos mesmos lugares, tá bom? Fala com o pessoal, com os coleguinhas aí, para os coleguinhas estarem participando também, tá? Que com certeza vocês vão ganhar, vocês vão ser ganhadores. Maravilha, gente? Amém. Então fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau.